E eu não fico me preocupando com Pronto, não meninas. ter enviado. Isso, estamos gravando agora. Vamos torcer que dê tudo certo aqui. Então, eu quero compartilhar uma tela com vocês e é o que a gente vai estar trabalhando dentro desse tema. Então, qual é o nosso tema principal, né? Deixa eu fechar aqui. Tudo bem? Consegue ver a tela? Sim. Tá. Então, nós vamos falar da linguagem silenciosa do mundo online. É o que a gente já tem até uma experiência rica ontem da Rita, com todo um cenário, uma assistência, todo um cuidado especial. E é isso que nós vamos falar, tanto em videoconferência, como agir adequadamente e causar boa impressão para colegas e clientes em videoconferência e call lives. Não importa onde você está, se é no YouTube, ou você vai estar no Instagram. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da linguagem, inclusive nós como facilitadores, os impactos que o que o fundo fala, o que a tua roupa fala, o que o teu cabelo, isso tudo nós vamos falar. Então, facilitador, tanto os slides quanto o som que ele vai pôr, tudo isso fala um pouquinho de nós, né? Uhum. Então, nós vamos estar trabalhando... Deixa eu pegar aqui. Nós vamos trabalhar em 3 etapas aqui. Nós vamos separar essas 3 etapas. Nós vamos falar da aparência, do setup e do setting, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da aparência. Você como um artista, por isso que eu brinquei com a Rita, todo um detalhe a gente observa, né, Rita? Eu botei a mão assim, você pode nem ter observado, mas a delicadeza da mão na orelha, então assim, foi tudo muito charmoso, muito carismático. Então, você como um artista, hoje todos nós que estamos na telinha, nós passamos a ser um artista, né? De uma TV de bolso. Mas é muito importante o que a Rita falou. Eu vou... Tudo bem, Rita, eu mencionar o de ontem? Claro, fica à vontade. Tá. Só para a gente que assistiu fica mais fácil e foi de um exemplo tão bom que a gente pode trabalhar isso muito bem. Então... Tá bem, não, fica à vontade. Tá. Então, essa linguagem silenciosa do mundo online, ela precisa ser treinada também, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui? Eu vou só trazer um pouquinho para mim aqui, ó. Esse material, eu tenho ele feito porque eu estou num curso digital com o professor Ricardo e também em outros cursos que eu busco também na internet. Então, Beth, tu aplica tudo isso? Ainda não, porque eu estou estudando ainda. Eu peguei um material, juntei tudo esse material, fiz um material resumido para que a gente possa trabalhar o início de tudo. Muitas coisas eu já aplico, outras nem tanto. Eu não faço live, porque eu acho que a quantidade de live, isso é uma opinião minha, está muito grande, está muito grande. E aí eu meio que... Eu estou desde o ano passado assistindo muitas lives e agora meio que eu esgotei, assim, eu seleciono que eu entro, eu prefiro ir para uma linha de Zoom, sabendo quem é o ministrante. Então, assim, exemplo, né? A Raquel vai abrir uma palestra no Zoom. Eu sei quem é a Raquel, então eu entro com toda a segurança. Então, eu não fico meio que perdida. Porque as lives agora são como canais. Vocês lembram os canais que a gente brincava com os pais, que eles só apertavam o botão do controle? Tá a mesma coisa. A gente fica pulando de live em live e até se identificar. E isso come um tempo nosso e a gente não está observando. Então, vocês podem dizer, tá, mas tu fala sobre isso, mas tu não faz live. Ok, eu não faço live por realmente eu estou um pouco seletiva nisso. E eu acho que a maioria já está, né? A maioria de tantas lives. Então, Sim. é nesse cenário. Acho que eu vou desligar aqui da Vivi. Eu já desliguei, Vivi. Então, vamos lá. Então, é importante que
vamos fazer uma live? Treine em tempo real pelo menos 5 vezes. O Instagram tem 1 hora somente de live. Eu vou falar sobre cada um depois. O Facebook e o YouTube não tem mais 1 hora de live. Se tiver um conteúdo de início, meio e fim, 1 hora é bastante tempo para você trabalhar todo um conteúdo. Então, treine a live dias antes. Se tiver convidado, bate um papo com o convidado, administra o tempo e o assunto, e depois nós vamos falar do roteiro, mas treine dias antes e até no dia, dá uma treinada no que vai acontecer. Linguagem coloquial, então pense em que você está num bate-papo, acho que a Rita comentou isso, que o desejo dela era um bate-papo entre amigos, né? E não force a linguagem, então, uma linguagem que não é tua, então isso é bem importante. Quanto mais natural, mais agradável a live fica, então carisma é o segredo e por isso que vem tanto retorno positivo. O contato visual, se estiver fazendo a live pelo computador, olhe para a câmera do computador. Mas se estiver fazendo a live pelo celular, olhe nos teus olhos. Fica olhando para os teus olhos, então não puxa o olhar para a direita, para a esquerda, assim. Aí tem alguns cuidados que eles passam, que faz a live olhando para você nos teus olhos. Aprenda a improvisar. Caso o celular caia ou precisa arrumar a câmera, caso alguns imprevistos aconteçam, leva aquilo com naturalidade, com bom humor. Isso sempre traz uma graça, assim. O ruim é quando a pessoa fica constrangida, brava, né? Então, improvisar pelo improviso que pode acontecer é muito importante, vai acontecer. Geralmente acontece algumas coisinhas ali que a pessoa leva com bom humor. E aprenda a contar história, não somente uma história sua, mas uma história que você assistiu que vai linkar aquele tema com outra forma mais lúdica de trazer o conhecimento, né? Então, aprender a contar uma história que você realmente tenha toda a expertise daquele tema dentro daquela história. Isso é bem bacana. Até aqui tudo bem, gente? Não vejo vocês, mas deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Ok. Posso seguir, né? Só dá um oi aí que eu não pode falar para mim, que eu não vejo vocês. Sim. Tá. Vamos lá. Ok. Beth, assim, ó, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente olha A minha internet ou eu não te ouvi, Gina. Beth, Oi. tá ouvindo? Agora sim. Tá? Sim. Então, quando a gente grava um vídeo no celular, a gente olha para a câmerazinha. Mas na live, pelo celular, é para olhar nos olhos? Pode olhar para os teus olhos, porque eu vou falar sobre isso na posição da câmera, né? Mas quando você está gravando, ó, eu estou olhando para a câmera do meu aparelho, do meu Note. Quando eu estou na live, eu olho para os meus olhos. Então, eu posso ficar olhando no celular. Se você conseguir olhar para a câmera do teu celular, fica ótimo também. Fica ótimo. Mas se você se sentir... Porque parece que a live te envolve de um outro universo, ela vai te envolvendo no tema. E aí você olhando só para a câmera, acaba a tua concentração fica meio paralisada, assim. Então, quando você fica olhando para ti, parece que você também está envolvendo aquele tema com você. Então, esse professor, ele tem o hábito de nos treinar olhando nos nossos olhos quando nós estamos no celular. Mas com o Note, nós ficamos olhando para a câmera. Ficamos olhando para que vocês percebam que eu estou olhando para vocês. Mas se conseguir e não se distrair no celular, na live, perfeito.
Tá. Então, vamos falar, o segundo tópico da apresentação fala sobre roupas e acessórios. Utilize a roupa e acessório de acordo com o que você quer passar ou vender. Então, roupas que passam energias. Às vezes eu vejo algumas pessoas com umas roupas mais velhas, assim, que não passam energia, umas roupas meia... Não, ela está adequada. Eu não estou falando que ela não está adequada, mas às vezes ela não está com uma energia boa, que ela tá uma roupa meia rasurada, meia fraca de cor. Então ela está sem muita ajuda naquele momento. Evite pijama ou aquilo que não passa credibilidade, né? Algumas meninas que trabalham com o corpo, elas podem trabalhar com a credibilidade, mostrando realmente o que elas têm como foco. Outras pessoas trabalham com outro método de chamar a atenção da roupa, trazendo credibilidade para o que ela quer. Então, tenha criatividade, descontração e utilize o lúdico em suas vestimentas. Eu trouxe alguns modelos aqui, como acessório, cabelo. A parte de baixo não é tão importante porque você vai estar geralmente sentada. Mas se ocorrer que você tem que levantar devido a um imprevisto, que caiu o celular, você, né, está adequada para qualquer imprevisto. Uma camisa branca é sempre uma camisa branca, né? Camisa é sempre uma camisa, então sempre é muito charmosa a parte de cima. Trabalhar com acessório como óculos, o cabelo meio que amarrado, trazer esse contraste do vermelho, de cores mais vibrantes, então é bem legal. Porque depois nós vamos falar do cenário, do fundo, que também vai ter que ver o teu cenário com a tua roupa. Se você estiver com uma estampa muito grande, né, muito vibrante, e o teu fundo é muito vibrante também, o contraste fica um brigando com o outro. Então, a roupa para as lives tem que sempre lembrar do fundo e do teu cenário. Então, o lúdico, né? Quando você quer passar uma mensagem, muitas meninas e muitos querem passar uma mensagem de credibilidade do que elas estão falando, que elas têm noção do que estão passando, elas usam esse lúdico, assim, botam uma frase na camisa, e aí elas trabalham exatamente com o que elas querem passar através da roupa. Então, a terceira parte da aparência é aparência saudável. Então, cuidados asseados, né? Com a higiene, com o cabelo, com a unha. Então, alguns cuidados. Cuidados com a expressão de cansada, olheira, descuidada, assim, meio que relaxada. E isso eu falo para os homens, que aparar as sobrancelhas, os pelos do nariz, às vezes eles estão assim com um desleixo mesmo, e querem passar produtividade com uma aparência que é relaxada. Então, esse cuidado aqui, a gente sempre trabalha também com cuidado masculino aqui. Quando a gente fala de maquiagem, deixa eu interromper um pouquinho aqui. Quando a gente fala de maquiagem, de aparência, e esse professor ele trabalha tanto com homens e mulheres, ele fala da maquiagem masculina. Por que homens que maquiam mulheres não fazem um curso online para ensinar homens a se maquiarem para as lives, para tirar algumas expressões, né? Alguns truques que nós temos nas maquiagens? Então ele pede que esse cuidado masculino, que a mulher que está em casa, ele fala muito sobre isso. Você que é a esposa desse ser, que vai para frente de uma câmera, que sabe muito, mas está com uma aparência horrível, cuide dessa aparência, né? Cuide dessa sobrancelha, tira o pelo do nariz do cara. Então ele brinca muito isso, porque as mulheres geralmente elas têm um cuidado na apresentação, mas os homens não. Eles estão muito focados na produção, no que eles têm de passar. Então esse cuidado ele pede
Se esse cara joga ele numa banheira e faz uma limpeza no guri, e aí ele brinca com... Ele deu alguns exemplos, imagem dos caras com uma sobrancelha desse tamanho. Então, cara, esse cara tem muito conteúdo, mas como é que tu vai comprar de um cara que não se cuida? Então, esse cuidado. Então, vamos lá. Tudo bem? Tá aqui? Sim? Tá. Vamos lá. Então, vamos para o quarto tópico, que é a maquiagem, que é o que eu falei. A maquiagem deve ser seu melhor amigo nessa hora, adequada para aquilo que você está se propondo a fazer. Então, quando você está ao vivo, na televisão de bolso, foi isso que eu comentei no início, ó, você virou um artista de TV sem saber, e irá passar pelas lentes do aparelho. Ainda tem mais isso, né? Dependendo do aparelho, pode ainda mais distorcer a sua apresentação. Então, homens e mulheres, a maquiagem deve ser usada com moderação. O brilho do nariz e das têmporas pode ser retirada com pó translúcido. Ele fala sobre isso. Tirem esse brilho, que brilha, parece que faz uma semana que você não lava o rosto. Essa brincadeira, assim, realmente aí ele me mostra como exemplo. Então, eu trouxe alguns modelos, assim, ó, o quanto que você melhora, né, na aparência com uma maquiagem leve, tranquila, só um olho, uma base, e faz toda a diferença quando você vai passar um conteúdo, vai passar aquilo que você tem, e nós estávamos falando no início da live, o porquê que a beleza importa, porque a beleza traz a vida, né? Traz o movimento, traz o conhecimento. Então, sim, a gente se importa com a beleza. Então, você precisa primeiramente cuidar da aparência, e faz uma terapeuta que cuida. Aqui nós estávamos falando sobre esse cuidado da terapia, né? E ele disse uma pessoa que traz essa apresentação aqui faz toda a diferença no que ela está falando do cuidado com o outro. Quando ela cuida de si, ela cuida do outro. E é isso que a gente fala também o tempo todo, né? Então, passo 3. 2, que é o setup. A parte técnica, mecânica, né? Que nós temos que nos preparar. O aparelho. Invista em um bom aparelho celular com uma ótima câmera. Lembre-se de deixar o celular carregado com bateria. Utilize o aplicativo Instagram, WhatsApp, Zoom, Facebook ou YouTube, onde você for atualize, tá? Sempre que você for fazer uma live, verifique se a tua atualização desses equipamentos estão atualizados. Nas configurações, você pode deixar programado lá, muitos aparelhos já tem como programado atualizar automaticamente, mas alguns aparelhos você tem que ir lá atualizar manual. Então, antes de fazer uma live, verifique se a tua atualização desses aplicativos estão atualizados. Opa. Um detalhe bem importante, eu quero mostrar para vocês, algumas vezes vocês estão na live e o teu WhatsApp está no teu celular. Eu acabei de mostrar para vocês agora, ó. Esse barulho, ouviram, né? Isso numa live, deixa eu pegar aqui, ó. Isso numa live, ela traz esse barulhinho o tempo todo. Então, é só desconectar o WhatsApp do aparelho, do computador, e ele vai sair esse barulho que você fica chamando sempre atenção quando cada mensagem que entra. Então, O que tu quer dizer com desconectar? Tirar só o WhatsApp do meu... Não deixar ele aberto. Não Isso. deixar ele aberto. Tá, exato. Certo.
Beth, a dúvida que eu tenho é só de quem está administrando a live que aparece esse barulhinho ou é de todos os participantes? Se você tiver no silencioso, não vai aparecer, mas se você tiver com o som aberto, vai tocar. A gente vai ouvir. Então, o segundo tópico aqui é sobre o roteiro da live, que é bem importante e bem desafiador para mim, tá? Por quê? Elaborar um roteiro para te guiar durante a live, ele deve ser o mais detalhado possível, com anotações em tópicos. Ele não pode ser leitura. Contudo, eu vou mostrar modelos aqui para vocês, mas contudo, as perguntas que forem entrando ajudam você a seguir esse roteiro. Se vir uma pergunta lá do final que você iria abordar já no início, você tem que saber como ficaria o teu roteiro. Então, tem alguns desafios aqui no roteiro. Sugiro que anote esse roteiro em um caderno, em um aplicativo, mas que não tenha que usar no mesmo aparelho que você está usando. Então, ou você tem 2 celulares, ou tem um notebook mais o celular e você vai fazer a live no celular. Então, que você tenha bateria e suporte para ficar com o teu roteiro na mão. Eu gosto de usar o roteiro num caderno. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, mesmo que eu fiz todos esses slides, o meu roteiro está todo aqui, ó. Eu fiz o roteiro de tudo que eu ia falar para que eu não corresse o risco, caso acontecesse algum imprevisto, eu seguiria tranquilamente pelo roteiro do papel. Essa é a dica, né? Eu não estou usando o celular, eu poderia estar usando o roteiro aqui, porque tem um aplicativo de roteiro, que é o Google Keep, que ele também, esse aplicativo, ele separa os tópicos. Eu tive uma ideia, vai ali no Google Keep, e coloca as ideias ali. Tu tá de boa, assim, aconteceu um imprevisto. Hoje eu coloquei nos stories uma história que aconteceu comigo ontem. Mas aquilo ficou meio que me incomodando, aquela história que aconteceu comigo. E isso me chamava para um stories. E eu disse, eu vou anotar isso, porque agora eu não quero fazer, mas parece que é um tema que eu vou abordar. E eu fui ali e anotei. Hoje de manhã eu fiz. Então, os stories chamam a atenção. Você vai colocando lá, o dia que você tiver uma live, você publica a live lá, chama o pessoal. Então, isso tudo faz parte de chamadinhas de trabalho que você vai doando, se doa e depois você chama para uma venda, né? Para algo que você vai oferecer ou vai passar. Então, o roteiro ou esse aplicativo de ideias é importante porque às vezes você não está a fim de fazer naquele momento, não pode, mas você bota a ideia ali. Daqui a pouco você vai lá e dá uma lida no que você precisa trabalhar. Não é o que ele fala sobre roteiro, né? Não existe live sem roteiro. Não existe, porque senão você vai ficar somente num bate-papo. Aquilo lá tem que ser início, meio e fim. Então, aqui eu trabalhei 7 passos para um roteiro de qualidade. Então, efeito apresentador, é importante interagir com as pessoas logo na abertura da live. Você também pode incluir no fundo musical animado, uma musiquinha para iniciar, só um trechinho que você gosta da parte da música. O objetivo é dar as boas-vindas, valorizando e reconhecendo o tempo investido. Lembram que a gente falou que hoje as lives estão igual ao canal de televisão. Você fica apertando, né? Não é no controle, mas você fica passando o dedinho lá para ver as lives que estão liberadas. O tema da live, é importante já divulgar antes e falar do tema da live. O segundo passo é falar desse tema da live e ir revelando aos poucos o passo a passo do conteúdo, não já, né, direto, mas ir falando aos pouquinhos. Então, é importante fixar o tema da live. A Rita fez isso ontem, eu achei muito legal. E repetir ao longo da transmissão o tema da live, que às vezes no bate-papo
a pessoa entra no meio, não está entendendo nada do que está acontecendo e de vez em quando, olha, nós estamos hoje com um convidado tal e falando do tema tal. Então, de vez em quando, dá uma reforçadinha aí no tema. Momento da inspiração, você pode buscar situações, as citações, histórias, poemas e metáforas que tenham a ver com conteúdo. Lembram de contar história, né? Que eu falei bem lá no início. Apresentando para criar um elo emocional com a audiência e gerar reflexão. Então, sempre é legal contar uma história. Pode contar a sua história, pode contar... Não é um depoimento, né? Mas é uma história. E o quarto passo é conteúdo prático, comunicação mais assertiva, envolvendo, inspiradora e didática, que ajuda a organizar as ideias e o conteúdo. Aqui eu vou comentar algo para vocês. O que é legal que a gente fala? Eu vou dar 3 passos para vocês entenderem o que essa ferramenta dá. Eu vou dar 5 passos para vocês compreenderem quais são os tópicos. Eu vou dar 5 dicas, 2 dicas, essa metodologia para trabalhar o conhecimento, assim, trazer o conteúdo. 1, 2, 3. Passo 1, entendam que... Passo 2, é importante que façam isso. Passo 3, sabe? Há um método, exatamente como nós temos que buscar o conhecimento. Às vezes vem tanto conteúdo que você fica atrapalhada com o tamanho conhecimento que a outra pessoa tem, mas não vem com metodologia, né? Então, dê essa facilidade e convide sempre a pessoa para anotar. Anotem aí, gente, papel e caneta, porque hoje a aula não vai ser uma live, vai ser uma aula poderosa. Então, essa brincadeira assim com o público, sabe? Traga um papel e uma caneta, você vai precisar, você chama assim, façam sinais que trabalham com a interação deles e eles, o público possa, porque às vezes eles só estão passando, quando eles encontram alguém que engatou, né, nessa metodologia, eles vão parar. Tudo bem? Ou, gente, pergunta, pode interromper, pode fazer, tá? Beth, só às vezes eu sempre fico me pensando, né, até que ponto é o espontâneo, até que ponto é tipo, planejar. Todas as lives que eu fiz foi bem planejamento, assim, mas na hora a gente se abriu para espontâneo nas perguntas, né, daí tem que deixar rolar. Mas uma coisa que eu percebo nas pessoas que já têm mais prática com live é que é muito espontâneo. Parece que não tem... Até que não tem roteiro, sabe? Quando são 2 pessoas muito conhecidas, assim, que começam a conversar, às vezes parece que nem tem roteiro naquilo. Verdade. E eu acho interessante isso. Só para trazer, assim, né? E é verdade, porque eu assisto há muitos anos a live do Pedro. Ele dá aula todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Ele estuda mais de 3 horas para fazer a live dele de manhã de 2 horas. E tem uma equipe de 15 pessoas trabalhando com ele, trazendo conteúdo, música, trabalho. E a informação, se você pegar o conteúdo da informação dele, leva 15 minutos. 15 minutos o conteúdo dele. E a live é de 2 horas de aula. E ele, o tempo todo, ele traz isso. Passo 1, passo 2, passo 3, anotem. E ele vê as perguntas, ele não para dizer, deixa eu ler a pergunta. Não, ele pegou aquela pergunta, ele fixou a pergunta, trouxe o conteúdo sem dizer que foi da pergunta. E aí ele trabalha ele não fica dizendo, a Beth fez uma pergunta tal. Não, ele segurou aquela pergunta, em algum momento ele vai encaixar a minha resposta no conteúdo dele e ele não fica... E aí... é como se ele não desse atenção só para um. Ele dá atenção para todos, mas sem mencionar quase ninguém. Isso também é uma técnica de muito conhecimento, né? Guardar as perguntas, eu acho... E ele não anota as perguntas. Às vezes a pergunta é muito poderosa e ele cita o nome da pessoa. Mas, senão, ele só responde dentro de um conteúdo que ele vai passar. Achei fantástico isso. É que, às vezes, Beth, eu vejo
que eu já participei de algumas que os assessores vão também fazendo essa questão das perguntas, né? Auxiliam nessa. Então, não é a pessoa, às vezes os assessores que estão ali dando aquela assessoria para. Sim. Até a pergunta que os assessores colocam como convidados, tem muitos disso, eles têm, né, um perfil deles que eles colocam lá como uma pessoa comum. Quando a pessoa está passando um conteúdo que foi treinado, ele bota a pergunta ali para trazer a pessoa no contato do conteúdo. Bem lembrado isso. Por isso que acho que é bem interessante isso de treinar, né? Para conseguir ter essa tranquilidade de pegar os questionamentos e incluir no conteúdo, texto, né? Vou seguir aqui, tá? Beth, só mais uma coisinha. Quando eu fiz a live com a minha amiga, né, que é minha colega, eu treinei até bastante, assim, mas na interação com o outro muda um pouco isso. Porque eu não sabia exatamente o que ela ia trazer. E eu quis manter a conexão com ela também. Então é um jogo, eu acho, de tu planejar, mas tu também tá atento ao que o outro vai falar e como tu vai reagir. Isso. É bem interessante, assim, né? O treino especificamente é baseado no conteúdo versus tempo. Né? O conteúdo versus tempo. A interação muda toda, porque o meu treino de dar essa aula aqui, esse treinamento, foi com a interação ele vai migrando, assim, ele vai para um outro, né? Essa interação de conversar, de responder. Mas se for só treinar o conteúdo, isso leva 15 minutinhos, mas a interação que é o bate-papo, né? Que é a mudança. Acho que é isso que é o encantador das lives, assim, é ver o que um pensa junto com a outra ideia do outro. Quem tu és com a inclusão da ideia do outro. Então, vai incluindo pensamentos e você vai se transformando naquela conversa e com aquele conteúdo junto com as outras pessoas. Então, é muito, muito isso, Carol. Não é fechado. Só para... Beth, para compartilhar o exemplo de ontem, né? Eu fiz um planejamento, um roteiro todo. Eu e o Alexandre conversamos, eu falei todas as perguntas que eu ia fazer e para ele poder se preparar, vou fazer assim com as gurias também, porque eu acho importante isso, a gente saber já o que a pessoa vai falar, né? Para não acontecer muito isso que a Carol falou, tu se pega de surpresa, né? E, sei lá, desviar do assunto ou não saber exatamente o que falar, né? Claro que na hora a gente improvisou várias coisas, sim, mas a gente tinha um roteiro ali e na verdade eram 3 perguntas, foram as perguntas que a gente tinha combinado e o resto foi de acordo com o desenrolar ali do papo, né? Então eu acho importante a gente ter isso também, mas também tá preparada pro improviso. Que acontece, vai acontecer, né? E daí também tem do momento, né? Eu planejei várias coisas também que eu acabei nem fazendo, né? Ou não fazendo na ordem que eu planejei. Sim, né? Então, é bem isso. Acontece, né? E deixar fluir, né? Importante. Tem que deixar fluir. Mas eu acho super importante, assim, a gente planejar, depois eu vou combinar com a Raquel também as perguntas, a própria pessoa que vai ser entrevistada, no meu caso era uma entrevista, mas combinar com a pessoa que vai ser perguntado e a própria pessoa também, perguntei para o Alê, que tipo de pergunta tu quer que eu te faça, porque a pessoa que vai explanar sobre o assunto, isso, né? Isso. Então, na cabeça dela já está o que ela quer falar. Então, eu vou encaixar a pergunta de acordo com o que ela quer desenvolver, né, também. Então, acho que isso também é importante, né, para seguir uma ordem, uma linha de pensamento. Perfeito. E eu fiquei pensando ontem, né, falando de ontem, que é bem recente também, como vocês criaram aquela live, que em cima das perguntas tu também ficou pensando em algumas interferências que tu podia fazer e acrescentar para que enriquecesse e deixasse até a resposta dele mais completa, né? Então, fiquei pensando em toda essa... Sim, porque... E daí que eu digo que é um improviso, né? Porque de acordo com aquilo que o Alê
falou, vem coisas assim, porque eu tô pensando também aqui no público que está nos assistindo, né? Eu tô vendo ali quem está entrando, tô vendo que as pessoas não sabem nada de Petwork ainda, então tô pensando de repente em exemplos ou em abordagens assim que vai fazer as pessoas entenderem mais na prática como é que acontece, né? Então tem isso do improviso também. E o Alê foi ótimo, né? Sensacional. Acho que o convidado, quando ele está preparado, ele torna precioso, né? Nesse momento. Então, é isso mesmo. Então, podemos voltar aqui, né, meninas? Foi um tópico bem legal trazer aqui. Então, passo 5, chamada para a ação, chamar as pessoas para o desafio de compartilhar, né, a live. Lembra de, gente, se vocês estão gostando, lembre de mandar para aquela pessoa, a sua irmã, seu amigo, sua amiga. Lembre de compartilhar. Então, o desafio de compartilhar, chame isso, não tem problema. Às vezes a pessoa esquece, sabe? Ela até gostaria que a amiga estivesse assistindo, o irmão, ou a mãe, mas ela esquece de compartilhar. Então, quando você chama para o desafio, é legal. Escrever o que entenderam. Gente, passe uma frase ali, coloque um GIF para mim, se vocês estão entendendo. Isso eu acho fantástico, assim, bota um gifzinho lá para mim, uma mãozinha, ou bota um coraçãozinho, ou bota um soquinho, se vocês estão gostando, aí a pessoa vai interagindo ali, vai aumentando o público. Enviar dúvidas, mandar sugestões, então pede, tem dúvida, manda uma dúvida, escreva aqui que a gente possa responder para vocês, ainda dá tempo de responder. Então, mande sugestões que, se vocês tiveram com desejo de conhecer um pouco mais sobre o tema, mande um direct para mim, isso é bacana. Então, você vai fazendo pedidos aqui, o item 5 é uma ação pura desse artista aqui na frente da live, ele precisa, né, atuar desafiando esse público que está ali interagindo. Então, a interação do público é muito importante e transformar a live em um bate-papo dinâmico pode enriquecer a conversa e atrair mais pessoas. Esse é um momento de encorajar a interação entre o público e o criador da live e torná-la mais dinâmica. Então, esse aqui é o passo bem legal, porque tu interage, tu não quer ficar só como ouvinte aqui. Então, tu quer botar um gifzinho que tu tá pedindo, eu quero... vocês querem fazer perguntas? Mandem as perguntas aqui, aí você explica que tem um aviãozinho, que você pode mandar para alguém, que você tem 2 quadradinhos que você pode fazer pergunta. Então, é bem interessante você já ir falando, já interagindo. O número 6 é o recado final, próximo ao encerramento, ocasião de agradecer aqueles que prestigiaram a transmissão. Utilize o gancho para fidelizar a audiência, que foi o que a Rita falou na próxima sexta-feira. Aí ela falou os próximos eventos, que foi bem bacana. E um momento de agradecer, falar sobre novidades, chamar para outras lives, pedir sugestões de temas, enviar brindes, entre outros. Assim. O que é o brinde? Gente, nós estamos com um sorteio de um livro. Você pode botar alguma coisa aqui. Você pode ter 15 minutos, meia hora comigo, num bate-papo individual. Você pode dar alguma coisa para a pessoa aqui. Esse brinde é muito legal. Não precisa uma meia hora para explicar individualmente, ou uma mentoria com 10 pessoas num Zoom. Isso a gente está fazendo aqui, ó. E isso é muito legal quando você oferece, né? A Raquel trabalha com um público maior também, né, Raquel? Isso aqui, ó, é legal quando você vai fazer o início de um curso e você faz uma mentoria de 1 hora com os principais engajamentos. Quem indicou, quem mais compartilhou, alguma coisa assim que você pode engajar as pessoas. E não custa nada. E a despedida, aproveite o momento para valorizar os espectadores. Isso pode ser feito agradecendo a atenção, elogiando as perguntas, enviando a interação do público e lendo os comentários em voz alta.
né, alguns comentários finais, você não vai conseguir. Você pode perguntar também a cidade que as pessoas estão. É muito gostoso botar a cidade que a gente está. Se vocês perceberem, às vezes a gente está numa live e ele pergunta: eu gostaria muito de saber de onde vocês estão. Aí as pessoas começam a interagir. Eu sou de Blumenau, eu sou de Portugal, eu sou de... sabe assim, lugares diferentes. E aí você vai dizendo: olha só, nós estamos pessoas de Portugal, de isso, daquilo. Aí você vai interagindo com as pessoas pela cidade. E quando tu encontra alguém que está na mesma cidade, tu procura a pessoa quem é, vai que tu conhece, que está assistindo a mesma live. Então, isso interage, né? Isso busca um aconchego, não é só ouvir, eu estou interagindo, estou junto ali, chamar a pessoa, principalmente para a cidade. A gente tem esse carinho pela nossa cidade, então isso dá muito certo. Beth. Oi. Tô aqui. A gente faz uma... Eu acho de tu mostrar para ela, né, que para ela se adequar no tempo, do que se tu tivesse pessoalmente com ela. Cátia, tu podes repetir o início, porque a minha internet deve ter falhado e assim, eu não ouvi. Quando tu chama por uma interação, tu faz uma pergunta da cidade, não porque a pessoa vai falar da cidade, não vai ficar falando, né? Mas se tu pede para ela falar de algum aspecto mais assim, que ela se empolgue, e ela não para de falar, entende? Eu acho mais difícil, eu já vi isso, né? Mais difícil de tu ajudar a pessoa a encerrar aquele assunto para te seguir com outras pessoas ou no assunto. E tem muitas técnicas aqui, às vezes a pessoa não para de falar, né? Ela quer fazer pergunta, sei lá, qual a pergunta que ela gostaria. Você fala para ela que ou você responde a pergunta dela, ou se você não está com tempo de responder, você vai dizer assim: vou passar a informação de uma maneira geral e nós vamos abordar esse tema no decorrer das próximas lives. Também, né? É uma possibilidade, porque se você vai interagir mais live com outras e o tema dela é muito tema de autoconhecimento, estou dando um exemplo, pegando o gancho, imagina se a gente quer saber sobre o Petor, me explique sobre o Petor, onde eu me encontro, vai fazendo muitas perguntas, a gente passa de uma maneira geral e diz assim: vou estar sempre respondendo esse tema é um tema que eu trabalho, e aí, né? Dependendo da pergunta, é claro, né, gente? Estou dando só um exemplo rápido. Muito bom, obrigada. Até porque fideliza ela ali com tanto anseio, eu acho que é legal. Então, a despedida já foi. Então, um resumo de roteiro, né? Eu fiz um resuminho bem rápido aqui, ó. Roteiro da live. O tema: abertura, boas-vindas, perguntas ao internauta se estão vendo e escutando bem o que você fala, fazer uma breve apresentação, não é testemunha, eu fico muito preocupada quando as pessoas ficam falando muito tempo delas, porque às vezes a minha vida não vai mudar o testemunho dela, então ela perde muito tempo com aquilo. Que está apresentando a live, informar qual é o tema da transmissão ao vivo e perguntar se alguém tem dúvidas sobre o tema, se é um tema muito diferente, né? E se tiver convidados, peça para que se apresente brevemente. E o extra, que é, se você não tiver convidado, pode seguir do mesmo sistema que vai dar tudo certo, sem convidado, com convidado, é a mesma... Sem convidado é autorresponsabilidade, tu tens que ter um conteúdo bem bacana, que vai agregar muito, porque às vezes a pessoa só quer discutir sobre a casa, sobre isso, sobre o que ela pensa, é a opinião dela, a opinião não agrega o pensamento do outro, então às vezes ela só fica presa na opinião dela. E tendo mesmo contar com alguém para te ajudar a selecionar a pergunta, gente, é muito legal. Foi esse tema que eu brinquei com a Rita no início, assim, ter uma equipe para te ajudar, né?
uma equipe, pelo menos uma equipe que eu diga assim, o filho e o marido, o irmão, o primo, alguém que possa te ajudar ali nas perguntas, que possam te auxiliar. Lembre-se que as lives do Instagram duram apenas 1 hora. Esteja atento com o tempo. Mesmo se a live for no YouTube ou no Facebook, tente ser o mais objetivo possível. Tenha visto lá, eu coloquei que eu venho lá muito prolixa, né? De pessoas que se repetem a mesma coisa 3, 4 vezes. E aí o dedinho do canal passa, vai embora. Teste sempre o microfone, a iluminação, a internet antes da transmissão. Teste isso, é muito... Eu tive uma experiência muito desafiadora, porque meu som nunca mais voltou. Eu tive uma live com a Bibi e o meu som não voltou mais. Vocês lembram disso? Tu lembra, Carol? Tu assistiu essa? Oi? Oi? Eu assisti, Beth. Foi tá, bem... é que travou. E assim, ó, nós saímos da live, voltávamos para a live e não tinha o que fazer. Meu som não voltava. E foi assim, acabou assim. E foi uma experiência muito rica, porque dali em diante eu consegui entender que não é só ligar a câmera, ir para frente da câmera e venha que eu tenho tudo para te oferecer. Não é. É uma série de tecnologia que a gente precisa e na hora traz uma frustração, porque tem um convidado que está ali à disposição, né? Vai ficar gravado? Vai, mas tem um convidado que se organizou e se você não tomar muito cuidado, você frustra o convidado, você e muita gente, porque aquilo lá está muito tempo preparado. Então, é bem importante. Então, vamos lá. Então, o item 3 aqui é Wi-Fi. Gente, isso aqui é tão importante quanto qualquer outro dos itens que a gente falou. Adquira um Wi-Fi de 10 megas o upload, que vai enviar o conteúdo, vai tirar e mandar para o servidor, né? Ah, mas eu tenho de 100, mas quanto de upload você tem? Isso é importante, faça o teste sempre lá no aplicativo e verifica quanto de upload. Experimente de ter uma mega Wi-Fi. Porque se você... E esse foi meu grande desafio na live que eu tive com a Bibi, porque eu estava usando demais o que eu tinha, então ele transmitia a imagem, mas não transmitia mais o som. E foi aqui o desafio onde eu encontrei o problema. Não tinha o upload. Então, o upload é o ato de transferir dados de um computador para o servidor, e o termo é em inglês. Aqui uma dica que eu identifiquei com o professor, foi muito legal, porque mesmo você fechando os aplicativos, eles ficam na memória RAM. Então, assim, você vai fazer uma live, desligue o celular antes da live, desligue o celular novamente, ligue e desligue antes da live, 1 hora antes, meia hora antes. Você vai desligar todos os aplicativos, mesmo que eles estão desligados no teu campo, eles estão na memória RAM, usando a memória RAM. Então, seu celular vai estar limpo se você desligar ele e ligar. Isso aqui é uma dica que vale ouro, essa dica aqui. Geralmente ninguém conhece. Por quê? Porque fechou os aplicativos, acha que não tem problema, mas ele, se não desligar e ligar, às vezes ele está utilizando, tá? Agora vamos para a etapa 3, que é o setting. Como será o cenário que você vai gravar? Aqui é bem legal e vamos para umas dicas bem interessantes. Vamos falar da iluminação. Tenham luz. Iluminação é tudo. Abra a janela e grave com a luz natural. A sua pele fica melhor com a luz natural. Vocês
podem perceber, quando a luz natural é assim, geralmente as fotos e tudo é luz natural, né? Não é no escuro. Então, embora existam muitos equipamentos profissionais voltados para melhorar a iluminação em um vídeo, a luz natural é considerada uma das melhores para garantir os bons resultados. Se você puder abrir todo o cenário e gravar durante o dia, melhor ainda. É necessário pensar na luz principal, na luz de preenchimento e na luz do fundo. Se não tiver nada, acenda uma vela. Por quê? Eu vejo alguns colegas estão tão no escuro, assim, é tão escuro que tu fica procurando a pessoa. Então, mesmo numa live, numa conversa, e aí a iluminação está toda escura. Então, o professor diz, faça qualquer coisa, mas acenda uma vela. Tu acha que teu brilho natural vai te iluminar? Não vai. Então, ele brinca muito conosco. Por favor, cuide das luzes. E aí... Beth, eu me lembro que eu vi uma live que ela tinha aquele círculo de luz, eu não me lembro qual era o nome, que é um círculo de luz que tu coloca na frente, né? E daí ela tava de óculos, e daí refletiu o círculo de luz no óculos dela e não dava para ver os olhos dela, só dava para ver duas bolas iluminadas, assim. E desconcentrou bastante no conteúdo. Porque tu só ficava olhando para aquilo, sabe? E quando a luz é quente, é amarela, aí fica amarelo no teu olho, assim, fica muito estranho. Algumas são LEDs brancas, mas as outras são a luz quente, que é aquelas amarelas, né? E aí fica muito estranho. Não sei se aqueles óculos que não refletem pode ajudar nessa hora, ou tire o óculos, né? Mas muitas vezes não dá para tirar. Tem pessoas que não têm condições de... eu uso óculos e nessas horas eu não uso porque eu não tenho necessidade. Mas tem pessoas que não ficam sem. Então, quem sabe usar aquelas lentes, já que a luz... Eu vou falar dela agora, quer ver? Vamos para as luzes. Esse aqui, né, Carol? Então, essa luzinha aqui é um tripé que pode contribuir bastante, né? Que você está lá trabalhando e ela está iluminando. Então, luz de preenchimento, luz principal, luz do fundo. E aí ele fala muito do pano preto no fundo, né? Ele gosta muito do fundo mais neutro ou que dê contraste. Então, esse é um modelo que ele trabalha conosco, assim. Luz de preenchimento é uma luz lateral e você precisa ter a tua luz natural também se tiver com a luz durante o dia. À noite é um pouquinho mais complicado para a iluminação, então precisa de muita luz no cenário mesmo. Essa aqui é uma luz essa tem a luz branca, mas tem a luz quente, que é a amarela, que deixa a tua pele um pouco mais morena, né? Mais bronzeadinha, assim. Então, e aí tem os dois suportes, esse tripé. Bem, aí nós vamos falar da posição da câmera e vamos falar sobre o tripé também. Nós vamos voltar para esse bonitinho aqui. A posição da câmera. Limpe a lente. Por favor, eu vejo que às vezes o rosto da pessoa está embaçado, está esquisito. Passe um pano na lente, tanto na frente quanto atrás. A gente não tem noção da quantidade de sujeira e gordura que se acumulam nas lentes. Então, limpe a lente. E o segundo item é atenção ao áudio, né? Áudios ruins podem acabar com uma boa gravação, então gravar num local fechado, silencioso é uma coisa, e se você vai gravar numa praia, numa praça, tudo tem barulho, o barulho do mar incomoda muito nos vídeos. É relaxante para ti na hora, mas quando aquilo fica acumulando barulho, as pessoas logo encerram, saem, porque elas estão interessadas no conteúdo, mas algo está atrapalhando muito a concentração. Então, gravar em locais abertos tem essa complicação. De carro passando, barulho de conversa, buzina. Então, qualquer lugar que você esteja gravando no local livre, né, no espaço aberto, pode ocorrer esse problema.
Acessórios amigos. Então, existem alguns acessórios fantásticos disponíveis no mercado que podem transformar o seu celular em uma câmera de vídeo incrível. Alguns exemplos são o tripé para celular, que é aquele que eu mostrei. Esse aqui é ótimo. Estabilizador que você vai deixar ele bem paradinho, o celular. Filtros, lentes. Então, tem microfones externos, tem uma série de acessórios que podem contribuir. Para quem vai realmente trabalhar com lives, é bem importante ter esse acessório amigo. E posicione a câmera. Esse detalhe faz toda a diferença. Na direção dos olhos, nem de baixo para cima e nem de cima para baixo. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, bem esquisito. Algumas pessoas fazem a live assim, ó. E aí, né, ficam o tempo todo aí concentrado nessa live. Ou algumas pessoas fazem a live assim, ó. Aqui embaixo. Aí tu vê todo o nariz da pessoa e tu fica observando que ela fica com uma cara toda esquisita. Ou ela é Deus, ou ela mostra o nariz. Então, lembre-se de trabalhar a live, a câmera, na direção dos olhos. Trabalhe como se outra pessoa estivesse conversando contigo frente a frente, né? Então, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. A direção da câmera com a iluminação é um detalhe bem importante e a limpeza, né? Quando você limpa a câmera, passa um paninho nela, ela já tira aquela gordura que tem e aí não fica fica procurando a pessoa naquela gordura toda que está a câmera. Pega sozinho, só do simples fato de passar a mão. Então, a direção da câmera, eu assisti uma live bem interessante ultimamente. Foi recentemente, na verdade. Só que a pessoa trabalhou assim. Deixa eu fazer assim. E aí eu não conseguia olhar para ela. O que que eu fiz? Eu escutei a live dela, não olhando para ela. Eu botei na velocidade 2 no YouTube, coloquei na velocidade 2 para falar, para ouvir o que ela tinha para falar, mas eu não olhava para ela, porque eu me desconcentrava. Então, o visual, quando a gente traz esse visual, é muito importante, principalmente quando você está de frente para a pessoa, você, né, nem de lado, nem de baixo, nem de cima, porque a pessoa começa a saber que tem algo incomodando nela. E aí ela sai de cena. Então, geralmente, quando a live é bom, o conteúdo é bom, e não vai me desconcentrar, eu deixo de lado, fico ouvindo e anotando se for necessário, mas eu não olho para a live. Então, se isso for ao vivo, você perde a audiência, né? As pessoas vão embora e você não sabe o que está acontecendo nos detalhezinhos. Beth, posso contribuir com uma coisinha? Eu acho Claro. que foi bem importante uma live que eu assisti contigo, Vivi. Eu não sei se tu quer compartilhar com as gurias como é que tu se sentiu, onde o teu vídeo não funcionou. Foi parecido com aquela tua com a Bianca, Beth. E o da Vivi, ela acabou, a que estava organizando, enfim, acabou continuando a live e a Vivi aceitou. E foi muito legal, porque eu consegui fazer muitas anotações daquela live, porque no começo fiquei, assim, bem frustrada, que nem a tua com a Bibi, sabe? Mas ela depois... me perguntou, né, Lauren, se eu queria continuar ou tentar outro dia. Mas para mim não tinha aparecer ou não o rosto, até achei melhor. Tu já conseguiu arrumar, Vivi? Oi? Tu já conseguiu arrumar a tua câmera? Eu acredito que sim. Eu reiniciei o meu Instagram, Carol, e ele voltou totalmente diferente, com um monte de atualizações que não tinha. Isso que ele faz aquelas atualizações programadas, né? Mas o que a Beth falou, às vezes tem que desinstalar, instalar novamente. Agora eu tenho que fazer um teste de novo. Eu entrei um pouquinho depois, né? E aí, lá pelas tantas, a Vivi falou disso. Aí que eu me dei conta que eu não estava vendo ela junto, entende? Mas eu estava olhando o assunto e escutando. Estava ouvindo então, e o assunto estava bom, né? Isso.
Já aconteceu isso também com uma que eu ia fazer com a Elisandra, justamente, e aí a nossa escolha foi por reagendar, né? Para ver o que tinha acontecido. E aí eu também desinstalei, instalei o Instagram, e daí a gente fez um teste ontem para ver se estava de acordo. Deu. Deu? Mas deu certo. E eu gostaria de fazer o teste também contigo, Rita, antes. Chama uma live rapidinha, teste, sabe? Para a gente ver se está conectado, porque é ruim, né? Quando Com você Sim. certeza testa é na ruim. hora. Eu fiz isso com a Lê também. Fiz Aham. o teste, já entraram umas 10 pessoas. Daí eu comecei Isso. a falar que para as pessoas assistirem na terça. Que vergonha. Mas vamos fazer sim, Raquel. Sim, é bem importante. A ideia, de repente, é fazer um dia antes, assim, num horário bem extra, sabe? Que daí as pessoas, é mais difícil as pessoas entrarem, né? E também aquilo, Sim. entra, conectou, sai e pronto, né? Eu Também acho quando que eu hoje em fiz o dia não tem teste, mais horário extra. Todo não, quando eu mundo fiz quer o teste toda com a hora. Elisandra, também entrou gente, mas daí ela disse, gente, é apenas um teste de conexão. Foi o que eu fiz. Eu queria compartilhar uma experiência minha também. Eu fui convidada para uma live daí do SESC, lá sobre gestão cultural. E o que aconteceu? Eu estava com 50% de bateria no meu celular e achei que ia dar tranquilo. Passou 10 minutos de live, eu estava com 20%. Daí eu fiz uma conta rápida, né, e vi que não ia ter como. A Beth falou isso, do celular estar carregado, né? Como era a minha primeira vez, eu não sabia quanto que se gastava, mas gasta muita bateria. Gasta muita, né? Muita. E daí, o que acontece? A minha entrada no meu celular para o carregador é a mesma do fone. Então, para ontem, eu organizei um fone com Bluetooth para poder manter o celular carregado. Né? Então, carregando, no caso, né? Porque ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. E tu fazer sem fone também. Ontem o meu áudio não ficou bom. E eu só vi depois, quando eu assisti a gravação, não achei que ficou bom. Eu ia comentar isso contigo. Tinha retorno no teu áudio. O meu áudio tava meio... Necozinho, né? Bem e leve. o ali tava super bom. O teu tava com bem suave o teu. Não era pela altura do local, não era muito aberto o teu local? Talvez, eu não sei o que aconteceu. Era uma sala grande, assim, mas estava fechada, tinha silêncio. Eu acho que foi ou da entrada do microfone ou do próprio fone, porque eu estava usando um fone com Bluetooth, né? Pelo Bluetooth. Não sei. Um pouquinho abafado, assim. Ficou abafado, exatamente. Abafado, assim. Então, eu vou testar outro agora, mas é só essa questão de olhar o celular antes, né? Porque a primeira que eu fiz lá, eu tive que trocar o celular, porque eu não tinha como usar o fone e o carregador ao mesmo tempo. Então, é bem importante essa dica que a Beth deu. Com certeza. Podemos seguir? Falta pouquinho agora. Tá, então já falamos da posição da câmera. Né? Então, usar um tripé, não precisa ser aquele grandão com iluminação, pode ser um pequenininho. Ou esse aqui, ó. Esse tripé é bem legal. Vou explicar para vocês. Às vezes nós não temos como fazer o tripé, né? Não temos tripé em casa. Então, você pega o teu celular, coloca um grampo, coloca outro grampo e coloca em qualquer lugar, num copo, alguma coisa. E aí você deixa o celular em pé. E aí bota em cima de um livro, na posição do teu rosto, e ele não se mexe, gente. Você pode botar ali, você vai ficar falando, deixa ele durinho numa mesa, e aí você tá com um tripé super moderno, professor Pardal.
para que você não fique com ele o tempo todo na mão, porque isso cansa o movimento, né? E apoiar ele meio que assim, ele Aí é pode horrível, escorregar. né? A pessoa com movimento. Com Ó, movimento. gurias, Horrível tu tá numa live com a pessoa. eu comprei. Dica ótima esse. Ah, eu tô procurando alguma coisa que Ele funcione, mas veio ainda esse não decidi. tripézinho, ele veio um que tu coloca o celular, né? E aquela luz que a Carol falou. Sim. Eu fiz um teste já, e nos óculos fica, Carol, fica marcado. E gurias custou 130 pila. Sim. Achei até que não ia chegar, mas chegou. Eu tô procurando por causa da cervical, fico muito tempo, né? E aí já tive uma obstrução da cervical há pouco tempo agora, durou um mês, assim, bem sério. Então, alguma coisa que me deixe assim, que possa digitar também. Tem uma série de sugestões. É só deixar seguir, né, gente? Tem Muito boa possibilidades. essa dica, Beth. Agora vamos falar do terceiro tópico, que é o fundo. Escolha o cenário para a sua live. Uma técnica super usada é deixar o fundo desfocado, contraste, composição, planta, quadros, isso permite que você use elementos chamativos, mas tenham a atenção em você e estará em primeiro lugar. Sempre a atenção é para você, então esse é um cuidado. Claro que o fundo importa. O elemento principal da cena é você. O fundo, guarda-roupa eu botei, tá? Então eu queria comentar algo com vocês. Tem gente que abre uma live e tá com um fundo, né, de guarda-roupa, assim, atrás, uma loucura. Então, A assim, roupa é não entendi, Vivi. Falou, Vivi? Não? Então, assim, às vezes, o que o meu professor, ele diz assim, ô Beth, tu acha que tu é a Frozen? Tu é a Frozen? Aí eu digo, por quê? Esse fundo branco, tu é a Frozen? Aí ele fica brincando comigo, porque esse meu fundo é o meu fundo da sala aqui, né? Aí ele diz, bota um quadro, bota uma cor, bota um contraste, não fica com esse fundo, porque tu não é a Frozen. E aí é engraçado porque quando tu vê um cenário que ele tá... Lembrem que eu comentei sobre uma roupa, uma estampa, brigando com a estampa de trás, sabe? Ou um cenário muito colorido e você muito colorido. Então, tenta cenários mais neutros, isso é bem importante, com os quadros. Eu trouxe alguma coisinha aqui para compartilhar com vocês. Então, algumas ideias que possa ser fundo, algo... Depende, né? Algumas ideias do objetivo decorativo para você se inspirar e trazer essa... Ou um quadro, uns quadrinhos menos, né, informativos, algo que você quer passar uma frase, você pode imprimir uma frase, colocar num quadrinho que custa lá R$10, uma moldura e botar. Então você pode fazer um cenário bem bonitinho e colocar para você gravar. E esse foi o caso do jornalista que ele estava fazendo uma reportagem, a esposa dele estava passando na frente dele, só que ele tinha um espelho atrás, olha lá, ó. E aí pegou ela e viralizou essa foto, né, que foi bem constrangedor para ele, porque assim, ela não passou atrás dele, tinha um espelho atrás dele. E aqui eu queria compartilhar com vocês este aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês esse videozinho aqui. Redes sociales, en los Twitters,
fue un ejercicio que hizo inocente, que hizo el señor José Luis Higuera. No, es muy inocente. Había sido el último gran ídolo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y nada más. Si se enojó Pizarro, pues redes sociales, en los Twitters. Então, o que aconteceu aqui, né? Em cima, totalmente arrumadinho. E aí foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente não pensa no imprevisto que pode ocorrer. Parou? Oi, parou? Parou só um pouquinho, mas deu para entender. E assim, ó, arruma-se todo para cima, não lembrou da possibilidade que o celular poderia cair, ele estava em rede nacional, transmitindo cada um na sua casa, né? E aí o celular cai, mostra que ele estava só vestido na parte de cima. E fora outros que a gente assistiu sobre o que viralizou das lives, que principalmente assim, terminou a live, a pessoa levanta, ela esquece de desligar e a live fica tocando, né? O pessoal da empresa, e ele sai de cueca ou sem, é uma coisa assim que vai ficar para a história. Então, cuidado também de saber que encerra ou você sai ou bota, né, interrompe o vídeo, mas senão você vai ser, ele sempre brinca, vai se tornar um novo meme aí que todo mundo vai adorar o que está acontecendo nesse momento. O caso da Jennifer também foi, né, conhecido mundialmente, porque a menina estava numa reunião e foi no banheiro e esqueceu que ela fica tão distraído que não lembra. Então, linguagem silenciosa para os vídeos online: sua pele fala de você, seu cabelo fala de você, o fundo fala de você, a luz fala de você, a roupa fala de você, seu gesto fala de você. Então, são essa linguagem silenciosa que vai falando por você. E não é só abrir a câmera, isso eu tive experiência na pele, né? E lembre-se que o imprevisto acontece. Então, resumo do que eu passei aqui, desse bate-papo nosso. Treine no mínimo 5 vezes, conteúdo início, meio e fim, pensar na roupa e acessório, asseado, né, sua apresentação, o setup, bom aparelho, limpeza da câmera, o roteiro, anotações em um caderno, Wi-Fi 10 megas e upload, desligar a câmera, memória RAM, iluminação, luz natural é muito importante aqui, ou trabalhar com outras luzes de suporte, de apoio, altura da câmera, direção dos olhos e o setting, que é o contraste do fundo. Você não é a Frozen, isso ficou para sempre para mim. E é isso, gente, estou aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta, era isso que eu queria passar para vocês. Essa questão do cenário é bem legal, Beth, mesmo que tu trouxe. A Raquel gravou na frente de uma lareira, um dia que estava bem frio, e foi muito gostoso sentir aquele calor daquela lareira, Raquel. Ficou bem lindo mesmo aquele com a lareira. Aquele foguinho. Eu vou te mandar uma foto, porque eu estou começando a fazer os vídeos para mandar para a Sueane, que é a da mentoria, né? E eu estou utilizando para fazer lá na minha sala de atendimento, onde eu dou aula de yoga. E ela é toda cinza. Então, um dia eu estava com uma roupa clara e eu fiquei parecia que eu era o cinza da parede. Eu fiquei toda igual. Eu já sou branca, né? E eu percebi que com uma blusa preta deu um contraste. Eu vou te mandar para te dar uma olhadinha se tu tem até alguma sugestão de cor. Depois a gente vai fazer
assessoria com das cores, né, Raquel? Tem que ter, né? Tem que, porque isso é muito importante. Sim, o Pantone, né, da nossa pele. Isso é bem importante. Tu tens que ver o Pantone da tua pele e aí usa aquelas cores que te favorecem e valorizam a tua parte do teu rosto, dos olhos, da boca. Se você já consegue buscar Eu mandei no teu celular, porque a minha sala ela é toda cinza. E ela tem uns detalhes muito pequenininhos em dourado, só. Então, eu acho que trabalhar em mim, né? Na maquiagem e na blusa, né? Só um minutinho que chegou. Ai, querido, tu pode atender. Imprevisto de home. Então, uma coisa que eu queria falar também, para mim foi bem diferente, assim, a primeira live que eu fiz foi com a Beth, né, que a Beth me convidou para falar sobre a escuta, e ela foi me conduzindo, assim, nas perguntas, né, até a gente nem viu antes, né, Beth, foi uma coisa bem na hora, e isso é muito diferente, assim, né. Daí, depois eu convidei uma amiga, e são dois movimentos diferentes. Quando tu é convidado, parece que é a pessoa que está te conduzindo, é tranquilo. Mas quando tu convida alguém, é tu que tem que conduzir, né? É um movimento de mais liderança, assim, e daí o bicho pega um pouquinho. Mas eu virei uma chave de perceber, assim, que eu também posso convidar, né? Enfim, e dar início aos movimentos, né? Mas muda, assim, né? O enfoque. Mas é bem legal as duas experiências, são experiências diferentes e as duas agregam muito, assim, ser conduzido e conduzir, né? Eu e a Carol fizemos o teste às 5 horas da manhã, 10 para as 5 da manhã, né, Carol? Uma chamou a outra, fizemos o teste, ninguém entrou na live, que 5 horas, né? E foi bem interessante, porque deu bem certinho e é uma responsabilidade, sim, de conduzir, porque você está entrevistando alguém e tem que saber o que fazer para aquele assunto ter uma fluidez, mas não deixar o convidado constrangido com uma pergunta que não foi combinada, né? Sim. Beth, eu achei muito interessante essa, por exemplo, o meu computador fica no meu quarto, né? E a minha cama é bem alta, e aqui eu tinha os travesseiros todos. Eu me dei conta há algum tempo que era interessante eu tirar os travesseiros, que a pessoa não precisa ver que eu estou no meu quarto, né? Mas é o melhor espaço para mim, eu tenho aqui um espaço que... e aí eu tinha pensado até, depois em usar algum tipo de painel, assim, que a gente poderia usar. Eu assisti uma live onde a Adri, lá de Floripa, mostrou uma imagem linda acho que era de campo, de mata, e as pessoas começaram a perguntar onde é que ela estava naquele espaço tão lindo. Aí ela disse que era um banner lá do espaço mesmo do Peter, né? Aí eu olhei no computador algumas sugestões, mas nada daquilo funciona, né? Aí eu fiquei pensando se não tinha uma escolha da gente colocar isso, uma coisa bem neutra, que não chamasse o foco das pessoas para aquilo, né? Ó, eu botei como modelo, né? Contudo, às vezes, esse movimento, ele faz isso aqui, ó. Não sei se ele Isso trava, eu tá vendo? percebi, Beth. Eu assisti uma live que a pessoa tinha atrás e parecia que era um fantasma mexendo. Uhum. Então, assim, ó, às vezes, quando eu movimento, até meu rosto balança, sabe? Eu, sinceramente, vou falar, né, uma opinião. Eu não gosto do fundo, desse fundo. Contudo, tem situações que tu bota um fundo, tu tampa o que tá lá e segue, mas dependendo da iluminação, a iluminação vai fazer esse fantasma, né? O rosto tremer, às vezes fica sem o olho, né? Na imagem, a imagem tampa essa.
não sei, tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo... Sim, Raquel. Então, a Carol falou, vamos dizer, das duas situações onde ela foi convidada e onde depois ela convidou, né? Mas na situação, por exemplo, que eu e o Alexandre vamos ter a live, nós dois estamos iguais ali. E aí, um se encarrega então de fazer a abertura e depois vai a dança de compartilhar, porque nenhum dos dois é convidado nem está convidando, né? Quer dizer, a live era minha, daí Mas ninguém sabe realmente disso. eu convidei ele, mas ali na hora nós vamos estar como iguais, né? Mas ninguém sabe disso. Você e o Alexandre sabem que vai ser uma dança. Só que alguém tem que conduzir para apresentar. Alguém que vai entrar antes, que vai convidar o outro, porque os dois não entram junto, né? Um convida o outro. Então, quem faz esse papel precisa quase que ser o responsável na apresentação com o público. Não é muito com o convidado. Não tem nada a ver com o convidado nesse momento. É com o público. Então, de apresentar, de dar boas-vindas, de fazer uma graça. Então, sempre tem que ter alguém. E vai ser na live de quem? Tua, Raquel? Hã? Vai ser na tua ou na do Ale? Não, eu ia fazer, vamos dizer, eu ia começar a ter uma live, entendeu? Eu ia fazer uma live sobre esse tema. E daí Sim, o Alexandre quem gostou é que vai tanto. convidar? É a associação, né? E vai ser via Zoom. Então, nós vamos entrar, né? Tá. Então, porque não vai ser no Instagram? Não, vai ser via Zoom. Então muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas alguém mesmo assim vai ter que conduzir. Vai ter vamos dizer assim, eu já pensei em algo que eu iria falar, porque, no caso, eu estava já elaborando esse tema, né? E tenho falado sobre o tema do amor. Então, mas daí ele me escreveu uma mensagem dizendo assim, nossa, adorei o tema. E na hora eu digo, vou convidar ele. E daí pronto, né? Daí já convidei, agora daí já coisa andou, né? Então, mas tem essa coisa de fazer vamos dizer, essa abertura, né? Tem que ter. Sim. Uhum. Gente, é isso. Eu gostaria de saber se... Oi? Eu quero te perguntar como é que coloca esse fundo aí que tu fez. Como é que faz? Lá dentro do perfil, eu posso fazer contigo separadamente. Então, eu te chamo em seguida, assim, aí a gente já vê alguns detalhes que você poderia, pode ser? Na dúvida? Que a gente trabalha a configuração. Sobre... No Zoom, Beth? É no Zoom. Então, se vocês gostariam de fazer mais uma pergunta, senão a gente poderia encerrar. E se vocês quisessem deixar uma palavra, algo que alterou, mudou, melhorou o contexto de vocês com as lives. Eu gostaria. Eu posso dizer que gostei muito. Eu não estou pensando em fazer nenhuma live, mas eu aproveitei muito quando eu apareço no Zoom, quando eu assisto também. Então, quero agradecer muito. Para mim, foi muito válido, sabe? Eu não sabia bem do que ia tratar mesmo essa tua live. E eu vim assim e gostei muito. Muito obrigada. Adorei. Eu também gostaria de agradecer, Beth, foi assim muito legal. Adorei as dicas, eu acho que vão ser muito válidas. Rita e eu já vamos botar em prática logo na terça-feira, né, Rita? Já vamos estágio do curso. Exatamente, né? Então, resultado super válido, muito bem colocado, tua organização perfeita, teu visual maravilhoso, então 10 para tudo. Também, Beth, eu acho que agregou muita coisa. Tudo que eu fiz até antes foi mexendo e errando muito. Mas
quando tu recebe assim uma informação muito clara que tu trouxe, só as coisas importantes, porque se tu vai olhar, tem um monte de coisa e tu acaba se perdendo, tu não sabe nem o que olhar. Que era o que acontecia comigo. Então, assim, tu pensou aquilo que realmente é importante pra gente. Perfeito. Obrigada, Betinha. Beth, foi muito bom, assim, esse roteirinho é muito bom, assim, porque é estrutura, né? As outras que eu fiz, eu não pensei em todos esses detalhes, então acrescentou muito, assim, agora eu vou começar a olhar para esses outros detalhes, né? Eu te agradeço muito. Parabéns. Eu também adorei, Beth. Eu acho que intuitivamente eu acertei o roteiro de ontem, mais ou menos como tu falou, mas tem muitos detalhes assim que eu nem me dei conta e que com certeza agora eu vou cuidar melhor. E, então foi muito legal, parabéns, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento. E vai ser super válido. Agora eu e a Raquel vamos fazer o estágio na terça do curso. Vamos usar todas as dicas já. Foi muito legal. Muito legal mesmo, Beth, porque semana passada eu fiquei bem tonta, assim, com todas aquelas informações, me achei horrível. Eu digo, meu Deus, eu sou professora de informática, não sabia nada disso. E então, tu trazer, assim, essa questão do Zoom foi transformador, porque hoje eu cheguei muito mais leve e muitas dicas, assim, vontade de fazer uma live. Obrigada mesmo. Vamos fazer, Lauren. Para mim chama atenção as habilidades necessárias, porque é outro tipo de comunicação, né? Que nem assim, eu gosto muito do conteúdo, o resto para mim não tem importância, mas acontece que não é uma outra forma de comunicação, então sim tem muita importância, né? Especialmente a parte dos aparelhos, que também daí eu não me ligo nisso, enfim. Mas também, assim, para mim, eu não pretendo fazer, né? Pelo menos não neste momento, mas é muito legal ouvir tudo isso para que eu me concentre naquilo que eu posso e quero fazer, né? Então, muito obrigada, Beth, pela tua disponibilidade. Realmente, a do Zoom lá, para mim, abriu muitas portas, né, da semana passada, e eu vou continuar investindo em dar mais alguns passos nesse sentido, assim, para formar um grupo, enfim, para poder oferecer algo com mais qualidade, com mais pé no chão, assim. Gratidão. Tem duas frases que eu ouvi há um tempo atrás e marcou muito, foi por isso que eu fui para esse conhecimento. Não era desse conhecimento, não sou especialista nessa área, mas fui estudar muito, buscar curso e assessoria, porque eu ouvi duas frases. A primeira foi: o novo analfabeto é aquele que não sabe se comunicar através desse aparelho. Então não adianta você falar vários idiomas, você ter muito conhecimento, se você não consegue mais transmitir a partir disso aqui. Isso aqui me tocou de um lugar, não sei de onde, que acordou um gigante dentro de mim para que eu possa ir buscar conteúdo, né, gratuito. Não tem a Ivone falou sobre isso na live de leis espirituais. A produtividade já está feita. Muita gente já produziu e botou lá no YouTube, é de graça. O outro cenário agora depende de você, da sua comunicação, que era o segundo item, né? Que a Ivone falou na live. E a segunda frase que me tocou muito foi: você não fez até agora, não precisa fazer, mas tenha certeza que você vai precisar fazer. Isso me tocou, porque se você não fez até agora, não está fazendo, tá tudo bem, mas saibas que você vai precisar fazer. Aí eu posso me preparar agora, porque depois que essa onda passar, que é do conhecimento, vai ficar só quem não quis, né? Quem não quer, porque tem muito conteúdo sendo liberado e tem muita experiência ali. Então, se a gente pode ainda brincar de artistas, é muito mais fácil, brincar sério, né? Muito mais fácil
do que depois você ficar com tanto medo, porque a maioria já está tão profissional, tão evoluído, tão trabalhado em várias outras conhecimentos, que aí a gente fica mais tímido e mais retraído. Então vamos aproveitar agora, faça um live no Zoom privado entre nós, né? Não precisa ser aberto lá no Instagram, desculpa, faltou a palavra. Não precisa ser aberto no Instagram, faça live fechada como nós estamos fazendo aqui, não precisa ser gravado. Isso é treino, isso é habilidade, isso é coragem, né? Então é só um convite, porque isso foi o que mudou de 1 ano e meio para cá em mim. E aí o teste é se colocar no ridículo, se sentir ridículo. Precisamos se sentir ridículos, porque é a primeira ondinha, assim, depois passa, depois tu se acostuma, mas a impressão do que os outros vão pensar, o que eu estou pensando de mim, isso devora e aí... Trabalhar a palestra da vergonha. Vamos trabalhar a palestra da vergonha. É um grande exercício de autoaceitação, né? De coragem, e de vergonha mesmo, né? Mas é bem isso que a Beth falou. A gente tem que fazer, em algum momento a gente vai ter que fazer. E a gente tem no grupo, eu tô achando muito legal esse movimento, porque a gente tem no grupo muito conhecimento, né? Então a gente pode se ajudar, pode trocar, né? Se tiver alguma dúvida, a gente aprende errando, então a gente compartilha E aqui é um lugar seguro, né, Rita? Você tá aqui, erra num lugar seguro. Não precisa ser compartilhada a live, gente. Não, eu não quero que grave, eu vou passar para vocês, por favor, não grave. É um lugar muito sagrado, seguro. Eu estava com muito medo, estava procrastinando a questão da abertura do grupo muito, não estava conseguindo entender porque eu me acho uma pessoa assim, não tão leiga nessas coisas de redes sociais, porque a minha profissão me exige isso. Mas uma coisa para mim, assim, né, sem o SESC por trás, eu estava muito travada, muito. Desde o início da pandemia, que eu já falava para ler em abrir um grupo online e não conseguia. E daí eu tive a ideia de fazer essa série de lives, né? E, nossa, isso se abriu assim, sabe? Foi todo o resto veio junto quando eu consegui ultrapassar essa barreira, né? E tá sendo muito legal, até vou abrir o grupo agora. Então, em setembro a gente começa, mas os conteúdos da Fabiana também de liderança, né, mexeram bastante comigo para conseguir dar esse passo também, né? E, enfim, a gente vai se ajudando e vai conseguindo. Raquel, queria lançar um desafio aqui. Quem é o próximo? Quem será a próxima e qual é o tema? Próximo o quê, Beth? Dar aula? Trazer alguma coisa para nós. O que tu queres oferecer? Como dar aula com o bebê no colo? Ah, não. Essa é boa. Então, às vezes nós achamos que não temos nada, né? Quando nós somos desafiados, como a Raquel me desafiou e a Rita me desafiou. Beth, tu poderias falar de rede social. Aí eu pensei, gente, tem tantos mestres dando... O que elas querem comigo? Eu estou sendo aluna desses mestres. E aí eu ouvi vocês dizendo, resumiu e trouxe só o que importa. Às vezes é isso que a gente precisa. Nós temos conteúdo lá fora, né? Mas você tem um método seu, você tem o teu único jeito de trazer e estratificar toda essa nuvem que está em cima de nós. Então, quem sabe, eu gostaria de desafiar a pessoa que menos quer. Né, Dione? Também pode ser, vamos dizer assim, essa questão de se oportunizar a fazer o teste com a gente, né? Com esse grupo via Zoom mesmo, que fica fechado ali. Né? Isso, e falar sobre um tema que tu gosta. Uma aula sobre uma palestra. Isso,
Exato. Não precisa ser sobre os conteúdos digitais, essas coisas assim, mas um tema, né? Isso é bem bom, eu acho bem legal, assim. Eu gostaria, por exemplo, de falar sobre a importância da atividade física, que é uma coisa que eu Pronto, já está aí a próxima. A minha vida, mas eu não tenho essa aspiração, assim, de falar, mas, assim, se eu pensar num conteúdo que me inspira, que tem a ver com a minha vocação, eu acho, né? É falar sobre a importância da atividade física. Nós temos aqui a possibilidade de ter pelo menos 2 conteúdos aí que se complementariam, que seria a atividade física mais própria da educação física, Kátia, que tu fala? Não, atividade física na vida da gente, né? No dia a dia, em geral. Junta com o yoga. Junta com o yoga. E façam vocês 2. Podemos pensar, Kátia. Eu pensei também em alguma semana trazer alguma coisa sobre a voz, né? E alguma rotina de aquecimento, assim. É porque eu nunca dei aula, daí me dá um medo, assim, né? Carol. Mas eu acho que eu poderia compilar algum material, assim, pra gente pensar os sons, a voz, esse veículo, né? Eu acho bem importante. Perfeito. Sabe por quê, Carol? Eu já assisti algumas lives que a voz da pessoa me irritava. Eu não sei nem te explicar. Então, eu acredito que o trabalho da voz, de como falar, também compõe o quadro geral. Isso, eu concordo plenamente. Inclusive, quando a gente fez aqui a mentoria com a Sueane, ela sugeriu para uma das profissionais que fizesse um trabalho de voz, para poder sair mais essa voz, né? Porque a voz estava, né, lá dentro. Então, eu acho que poderia ser algo bem legal. Bem legal. Ou não falar com aquela voz muito aberta, que aí que fica chatinho, né? Que nem criancinha também. Às vezes a gente não se percebe e fala assim, e aí não dá para percebe, é isso. O trabalho com a voz, ele tem 3 pilares, né? Que é um trabalho de respiração, da consistência do músculo mesmo, né? Ali que está acontecendo, né? Na fala ou no canto, e de como a gente articula. Então, olhando para esses focos, assim, acho que é bem interessante pensar na respiração, fazer alguns exercícios, pensar em exercício de aquecimento para trabalhar esse músculo e também na articulação, né? Como que a gente vai falar de forma clara, né? Que são Muito coisas, legal. às vezes, que a gente não pensa, né? Mas eu posso trazer alguma coisa daí nas outras semanas, não sei. Eu posso montar um material, daí eu vou levar um tempinho, mas eu me disponho, assim. E, Carol, como é importante essa preparação. Ontem eu senti isso, assim, eu senti a minha voz mais... A gente fica nervosa, né? Então a respiração acelera e daí a gente, para falar, fica com mais dificuldade. Então, tendo esse exercício, eu acho que a gente se prepara e se tranquiliza também no início, né? Eu acho que vai ser ótimo. Pois bem. Então, vamos lá nos falando, né? E vamos ver o que acontece aí nesse movimento. Eu vou fazer assim, eu vou começar a preparar esse material, daí assim que estiver pronto eu aviso para vocês, pode ser, e ofereço. Ok. Obrigada, Então tá. Assim, se a Kátia ou quem mais quiser. Eu vou pensar no meu assunto e amadurecer um pouco, porque foi uma coisa que me veio assim, né? Então tá, gurias. Obrigada. E a Johnny também vai pensar no assunto, né, Johnny? Isso que você falou sobre aceitação, né? É o que me chamou atenção, assim, porque eu já fugi do outro grupo lá das quintas-feiras, justamente por não me sentir a fim de oferecer nada, né? E agora, de novo, mas respirando fundo nisso. Tá bom, Johnny. Então tá bom, gente. A gente não vai te pressionar mais. Beijo, querida. Beijo. Todas. Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.